Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje mais uma terça-feira para a honra e glória de Deus. Hoje é dia 26/5/2026 com o tema Não à Violência. E a pergunta que eu tenho para falar para vocês nessa noite: por que vocês acham que Deus escolheu esse tema, não à violência? É porque o mês de maio, ele é maio laranja. Ô Breguinazzo, o que é o maio laranja? É o mês anual do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças, jovens e adolescentes. E eu estava pesquisando, né? E percebi que em 2020 eu estava pesquisando que no ano de 2025 o Disque Denúncia, que é o Disque 100 contra o abuso e exploração infantil, foi registrado 57 mil casos. Vocês têm noção do que é 57 mil casos de abuso sexual contra uma criança? E não para por aí. E de janeiro até abril de 2026 foram 32.700 crianças abusadas. Então isso para e reflete como está acontecendo as coisas no mundo. E muitas das vezes a gente está com os olhos, ouvidos e a boca. E o abuso, né, muitas das vezes, ele acontece de forma física, quando que uma criança, ela apanha do pai, quando uma criança apanha da mãe, tudo para conseguir dinheiro. É o que acontece muitas das vezes em beiras de estradas, em postos de gasolina, onde que a mãe oferece a criança em troca de alguma coisa, seja comida, seja dinheiro. E a gente, como pessoas, né, podemos ajudar? Existem certos tipos de sinais que uma criança dá. Se uma criança for muito agitada e ela começar a travar, procura ficar de olho. Observe as crianças com mais atenção, com mais cuidado. E também ensina também a criança sobre o respeito. Não só o respeito sobre cidadão, sobre o respeito de uma pessoa em tocar certas partes que não são para tocar. E nunca ignore um sinal de violência, seja uma violência física, seja uma violência emocional, ou seja também através de ameaças. Porque muitas das vezes a criança ela tem vergonha ou medo de falar certas situações para os pais, com medo de sofrer uma opressão. Então ela acaba ficando guardando aquilo dali para ela, ficando oprimida. E eu gostaria também de estar deixando, né, uma palavra de reflexão para todos vocês. Se encontra-se em Mateus 18:6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou? Eita Jesus. É Mateus 18:6.
Amém? Amém. E diz assim, Mateus 18:6: Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse o pescoço uma mó de algemas e se submergir na profundeza do mar. Olha só o que Deus deixou nessa passagem. Ele está dizendo que o reino pertence aos pequeninos. Qualquer um que tentar fazer algo contra os pequeninos vai ter uma punição. E essa punição, muitas das vezes, acontece pelo homem. Mas só que a punição maior vem do Todo-Poderoso Deus. Então é por isso que a gente deve preservar as crianças. Vocês que são pais, vocês que são tios ou até avós, se a criança quiser ir para a igreja, deixa ela ir, porque ela vai adquirir esse conhecimento de Deus. Ela vai ter um amadurecimento. E esse amadurecimento é um amadurecimento espiritual. Porque aqui Deus está deixando muito claro: qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora lhe pendurar o pescoço ou uma nó de algemas e submergem as profundezas do mar. Isso daqui significa culpa. A pessoa, ela carrega essa culpa por resto da vida. Mas com relação à criança, gera um bloqueio. Gera um bloqueio emocional e também gera uma vergonha. Por quê? Porque ela foi violada. E aqui Deus está dizendo que não devemos escandalizar as crianças a certos tipos de violências. E aqui na passagem de 7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é nicha que vem os escândalos, mas a daquele homem porque o escândalo vem. Aqui Deus está dizendo muito claro que nada fica oculto aos olhos dele. Então as pessoas, que fazem maldade com as crianças, muitas das vezes pensam que nada vai acontecer, nada vai ficar ileso, mas a justiça de Deus nunca tarda e a justiça de Deus também nunca falha. E esse tema de não à violência, ela é muito forte. Vocês que são pais, vocês que são tios, vocês que são avós, prestem atenção nos seus filhos. Prestem atenção a cada sinal que o teu filho dá, porque muitas das vezes é um sinal de alerta. E aqui está o contexto. A condenação. Como as pedras de moinho eram extremamente pesadas e usadas para moer grãos, muitas vezes giradas por animais amarradas ao pescoço, significa afundar rapidamente, sem qualquer chance de sobrevivência ou resgate. O afogamento simboliza uma morte e condenação sem volta. Uma criança que é violentada e abusada, ela carrega essa condenação, porque ela acha que a culpa foi dela. Ela acha que merecem morrer, como se aquele peso fosse culpa dela. E muitas das vezes a culpa não é dela. Muitas das vezes a pessoa, ela se aproveita da situação. É igual um ladrão. O ladrão, ele se aproveita de uma ocasião. Então, todas as vezes, quando que vocês deixarem os teus filhos até tarde da noite, sem uma supervisão de um adulto olhando, você está dando brecha para uma pessoa chegar e oferecer um doce,
oferecer alguma bala, oferecer qualquer coisa e ela aceitar. Mesmo que você diga que não é para pegar, que não é para mexer, que não é para fazer nada. Mas a pessoa, ela vai ter uma ação tão conivente com aquilo que vai começar a enganar a criança e a criança cai. Então vocês têm que também ficar de olho também nessas coisas que acontecem ao redor. Vocês não devem tampar os olhos, nem o ouvido, nem a boca. Vocês devem ser como olhos de águia. Vocês devem ter um ouvido de um morcego. E vocês têm que falar. Geralmente, obreiro Inácio, a violência só não é física, é violência verbais, através de bullying no colégio, Sim. Na rua. E isso é uma arma muito poderosa do diabo para desestruturar uma criança e ela ter um futuro incerto. Sim, muito bom, pessoal. E também tem uma outra violência que é exatamente isso, a violência verbal. Quando que vocês pais falam palavras negativas para os seus filhos. Você é vagabundo, você vai ser bandido, você não vai conseguir vencer na vida. Isso também é uma violência. Porque você está fazendo com que o futuro dos seus filhos não progrida por causa de uma maldição que uma mãe e um pai colocou. Isso também é uma violência. Gente, esse tema é muito forte. E aqui na passagem número 9. E se teu olho se escandalizar, arranque-o, atire-o para longe de ti. É melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Essa palavra aqui está dizendo muito claro que temos que ser vigilantes, que temos que ter um olho de águia. Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, quando que a gente tampa e não consegue ver com os olhos, Deus vai lá e deixa a gente assistir com os olhos espirituais. Quer falar alguma coisa, Bruno, João? Pode continuar. Qualquer coisa eu Olha só o que diz no 10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que sou seus anjos nos céus, sempre vem a face do meu Pai que está nos céus entre nós. Quando a palavra de Deus diz não despreze, é quando às vezes seu filho quer o seu carinho, às vezes quer conversar com você, quer falar às vezes o que aconteceu na igreja, na escola, e ao invés da gente dar, sabe, os pais, as mães, principalmente as mães, o filho vai lá com todo o amor e a mãe limita ele. Às vezes com uma palavra acabou o dia dele. Às vezes você vai lá, o filho vai lá todo alegre, mãe, quero conversar com a senhora. Ou a mãe já dá um grito, ou já dá uma mal resposta que o filho às vezes até perde a vontade de falar, até perde o desejo de falar. Por isso que Deus fala na Bíblia que a mulher sábia é dificular. Porque se ela não for sábia nas palavras, de como lidar com os filhos, de como lidar com o marido, a casa dela acaba ficando destruída. O filho fica mal, o marido fica mal, ela fica sem saber o que fazer. Então, quando aqui está dizendo não à violência, não é somente a criança, é os adultos também que sofrem violência. As mulheres, principalmente as mulheres, sofrem muita violência. Então, Deus trouxe essa pregação, esse ponto, para que nós venhamos ficar mais atentos, mais vigilantes. A criança ficar mais vigilante, a menina saber qual é a brincadeira certa e qual é a errada, o menino saber a brincadeira certa ou a brincadeira errada.
a brincadeira certa ou a brincadeira errada. A mãe e o pai dão limite para os filhos. Não é apenas limitar quando vir à igreja. Não é apenas limitar daquele parente que puxa o pé dele porque quer seu bem. É limitar das amizades ruins. É limitar das amizades que vocês veem que faz mal para o filho de vocês. Se eu não me engano, foi na pregação de uma quinta-feira. A pastora Rose falou assim, deu um exemplo no celular, né? E falou assim, os teus filhos obedecem aquilo que os pais falam. Se você pegar o celular e falar, você pode ver o que você quiser, ele vai ver o que ele quiser. Ele vai entrar em coisas que não são para entrar. Por quê? Porque você deu autorização de mexer no celular e você falou ainda, faça o que você quiser fazer. Sim, e muitas das vezes não é só no celular, né? Às vezes na rua. Porque, gente, a própria Bíblia diz que o mundo já está entregue nas mãos de Satanás. Então, como que os pais vão dar essa liberdade tanto para os filhos se aventurarem no mundo, ao invés de dar essa liberdade para eles para ler a Bíblia, incentivar eles a vir à igreja, incentivar eles a ser uma boa criança, um futuro homem, uma futura mulher de verdade? Deus quer isso. Em obreiro João e obreiro Inácio, chegou ao meu conhecimento que uma mãe reclamou que o filho, ele quer só ler a Bíblia agora. Chegou ao meu conhecimento. Ele só quer ler a Bíblia. Ele quer se dedicar à leitura da Bíblia. E a mãe reclamou. Isso é legal, será? Isso é um tipo de violência. Mas só que é uma violência contra Deus. Porque na Bíblia está escrito, o reino dos céus pertence aos pequeninos. Aleluia! Então, a partir do momento que você tem uma noção de que o reino de Deus pertence aos pequeninos, e você não deixa o teu filho vir para um culto de uma terça-feira, vir para um culto de um domingo, vir para um culto de uma quarta, isso é um tipo de violência, mas só que é uma violência contra Deus. E as mães também têm que vigiar o que elas falam com os filhos. Olha só, pastor, olha o nível que nós chegamos. Olha o nível que nós chegamos. Uma mãe virar e reclamar que o filho está lendo muito a Bíblia. Será que a mãe gostaria que ele ficasse muito na rua? Será que a mãe gostaria que ele saísse de manhã e voltasse só de madrugada? Será que a mãe realmente gostaria que ele estivesse em uma favela fazendo coisas erradas, usando coisas ilícitas? Será que a mãe realmente gostaria que o filho fizesse isso? Creio eu que não. Então, ao invés dela incentivar ele a ler mais a Bíblia, porque gradativamente, se o filho lê a Bíblia, ele fica bom em casa. Se o filho lê a Bíblia, ele passa a ser obediente. Se o filho lê a Bíblia, ele passa a obedecer mais os pais. Se o filho lê a Bíblia, ele passa a ser um homem de Deus. Se o filho ou a filha lê a Bíblia, ele aprende a respeitar não só os pais, mas a todos. Se o filho lê a Bíblia, ele aprende aonde ele pode ou aonde ele não pode ir. O que ele pode ou ele não pode fazer. Então, quando a mãe diz ou reclama que o filho está lendo muito a Bíblia, ela não quer o crescimento do filho. Ela não quer, porque a Bíblia edifica. Aleluia! A Bíblia faz a pessoa crescer. A Bíblia faz a gente se tornar. A Bíblia nos transforma, como diz a palavra que liberta. Então, se você não lê a palavra, como que você vai deixar? Como que você vai se renovar? A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado a vossa mente. Então, a vossa mente só vai conseguir ser
através da leitura da Bíblia, através de orações, através de cultos voltados para Deus. Quem era o João antes de conhecer a palavra de Deus? Nossa! O João, antes de conhecer a palavra de Deus, ele era desobediente. O João, antes de conhecer a palavra de Deus, ele não respeitava a mãe. Ele enfrentava a mãe, enfrentava os mais velhos, brigava na rua, queria bater em todo mundo. Qualquer coisa estressava ele. Mas não foi eu que me transformei. Eu deixei Deus me transformar. Eu deixei o Espírito Santo me transformar através da palavra. Então, quando as mães incentivam e deixam os seus filhos vir, elas estão dando liberdade para Deus transformar. A minha mãe, ultimamente ela não tem vindo. Ultimamente ela não tem vindo, mas ela tem me dado total liberdade para fazer a obra de Deus. Ela tem me dado total liberdade para buscar, para vir aos cultos, para me entregar. Ela só fala, você pode, mas você não pode esquecer as suas obrigações. Então, um conselho que eu dou para os filhos: quer vir buscar? Amém. Quer ler a Bíblia? Amém. Quer fazer estudos? Amém. Mas não esqueça das suas obrigações dentro de casa. Porque como que você vai ser um bom servo de Deus na igreja, um bom testemunho na rua, se você não é em casa? Como que você vai querer fazer as coisas de Deus na igreja, pregar, falar, vir trazer uma palavra, limpar a igreja, ser um tio, ser um obreiro, um evangelista, se você não é nada em casa? Se você não é nada em casa, então Deus fala para os filhos: sejam servos, não somente na igreja. Não dê testemunho, não somente na rua, mas faça isso o dobro em casa. Aleluias! E o Brother João, isso me faz lembrar do destaque. O que o destaque da igreja Apoio Soldado Espírito está fazendo? Está mudando a conduta das crianças. Está fazendo com que os pais se envolvam mais no âmbito da igreja. Eles, todo santo dia, têm um desafio diferente. É orar pelos pais, os pais orarem pelos filhos, os filhos orarem pelos pais, fazer tarefas de casa. E isso tem incentivado outras igrejas também a fazerem o mesmo. E tem mãe e filho que não se falavam mais e começaram a se falar devido ao destaque. Em obreiro João e obreiro Inácio, a gente conversou isso em uma reunião hoje com a advogada do 3 em 1. Quando a gente falou do destaque para a advogada, ela ficou maravilhada. Ela olha, os olhos dela brilhou. Ela falou: que bacana, os filhos tendo relacionamento com seus pais, de ler a Bíblia, de orar, de fazer suas tarefas. Que bacana! Hoje conseguimos uma advogada do 3 em 1 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Olha, gente, que coisa bacana. Tudo é arquitetado pelo Espírito Santo para vocês pais e vocês filhos se despertarem e perceberem que vocês têm algo muito maravilhoso, que é a família. Aleluia! Sim. E agora, eu gostaria de falar o que esse destaque, com que propósito Deus trouxe esse destaque. Às vezes nós achamos, nossa, o destaque veio só para eu ganhar um presente, só para mim ganhar um brinde, caraca, ganhar doce, ganhar chocolate, caraca, vou mostrar para todo mundo que eu sou o melhor. Não! Deus quer que você aproveite a sua juventude. Deus não quer que você desperdice a sua juventude fazendo as coisas pela internet errada. Deus não vai atuar somente no espaço, na região igreja. Deus vai atuar em qualquer lugar, principalmente na sua casa. Bebe água.
Então, quando Deus traz uma coisa dessa para os líderes, é para que nós venhamos ser motivados. Deus deixou uma promessa para a gente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então as crianças estão nesse objetivo. Creio eu que o soldadinho de Cristo e aqueles que estão participando não estão participando com o propósito de ganhar brinde. Estão participando com o propósito de: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu irei trazer meu pai, eu irei trazer minha mãe. Minha mãe e meu pai um dia vamos estar aqui pregando comigo. Eu e meu pai estaremos aqui, sentados no culto. Eles vão estar, um dia aqui me vendo louvar, me vendo cantar, me vendo pegar. Esse é o objetivo do destaque. Nós estamos provocando um milagre para a vida de todos que estão participando. Então, toda vez que Deus usarem o pastor e a pastora para fazer um trabalho maneiro, para fazer um trabalho bacana, que nós venhamos pegar firme e nós venhamos ficar atentos com o propósito que Deus tem em nossas vidas. E o destaque está sendo tão importante que minha mãe, ela fez um vídeo comigo explicando uma passagem da Bíblia. Minha mãe, ela gravou um vídeo, ela orando. Olha só como é que o destaque ele tem uma importância muito grande. Mas além do destaque, também existe o fruto do Espírito. Quando que você tem um domínio próprio, quando você tem um amor, quando você tem uma bondade dentro de você, o domínio próprio é você, mãe, você, filho, que há muito tempo estavam brigados, começaram a perceber que aquilo era errado. E você passa a ter um discernimento e da mãe entender um filho entender um pai. Então você acaba adquirindo um domínio próprio. É um controle emocional que você tem de sentar teu filho e falar assim: filho, é isso, isso e isso. A bondade é quando que você, que está no destaque, posta um vídeo de você fazendo algo com teu filho. Então você está incentivando outras famílias, outras casas. E o amor, né? O amor é fundamental, porque se você não tiver amor, nada dá certo. E quando que você tem o domínio, a bondade e o amor, a tua família começa a ter paz. Amém. E agora, eu queria deixar uma passagem para vocês antes de estar encerrando a pregação, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Coríntios 15, 12. Ora, se o que se prega é que é de Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Então, Deus quer falar para vocês, filhos, agora. Se vocês pensam: não tem jeito, meu pai bebe, não tem jeito, meu pai, minha mãe diz que não gosta de igreja, não tem jeito, ninguém da minha família gosta de igreja, não tem jeito não, pastor, vai ter que ser só eu mesmo, ninguém gosta disso daqui não, todo mundo gosta de ficar lá no canto deles. A palavra de Deus disse aqui: ora em Cristo. E como disse aqui também, vocês não acreditam que podem um morto ressuscitar? Não é morto fisicamente, mas espiritualmente. Deus fala para você nessa noite:
Se você não estava acreditando que seu pai, sua mãe, algum familiar seu não ia querer buscar Jesus, ore. Faça votos por ele, jejues por ele, busque. Quinta-feira, culto da família, busque pelo seu familiar. Deus quer que você realize a promessa que ele deixou. Então Deus diz para vocês hoje, busque eles, ore por eles, que ele irá cumprir o desejo do seu coração, que é salvar a sua família. E aqui nós agradecemos a oportunidade da pregação e com esse tema forte que Deus nos usou. Palmas para Jesus.